Eu gosto quando a gente vê o povo abrindo a Bíblia, tá, irmãos? A gente tem a tela aqui, ó, mas eu acho que a tela é só para os visitantes, aqueles que não têm Bíblia ainda. Você trazer sua Bíblia, você abrir sua Bíblia, é um exercício importante para o cristão, amém? O crente tem que andar de Bíblia, tá? E a gente vai perdendo a prática aí, vai substituindo, vai andando só com o celular. Não tem problema usar o celular, não é pecado, mas cuidado para a gente não perder a prática de andar com a palavra do Senhor, né? A gente precisa aprender a manusear a palavra do Senhor. Então, não deixe de usar a sua Bíblia, não aposenta a sua Bíblia por causa do celular. Continue usando, rabiscando. O que eu não gosto da Bíblia digital é que eu perco as anotações todas. Eu não lembro onde eu salvei, onde que eu agora, na Bíblia impressa aqui, ó, eu anoto, fica aqui, ó, eu lembro das coisas que Deus ministra ao meu coração. Então, não se esqueça disso, tá bom? Números 25, de 1 a 13, diz assim: Enquanto Israel estava em Sitim, Sitim é Moabe, é uma região de Moabe, tá bom? O povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: Prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se ajuntaram à adoração a Baal Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro, do templo, da congregação. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Amém? Amém. Senhor Jesus, Senhor, eu quero te agradecer porque estou certo que o Senhor é zeloso para conosco, para comigo, para com essa igreja, como o Senhor nos ama, Senhor. E o teu zelo, meu Deus, nos alcança, nos atinge, é visível, Senhor. E eu te agradeço por isso, Pai, mas eu te peço que durante essa ministração, meu Deus, que nós nos sintamos ainda mais amados, Senhor, que nós compreendamos o teu amor por nós e sintamos realmente que o quanto o Senhor zela por nós e como precisamos responder ao teu zelo para conosco, Senhor. Mexe conosco, trabalha conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus me deu essa palavra que eu vou ministrar hoje, Ele me deu há muito tempo atrás, e acho que mais de ano. E eu não senti que era o momento, e eu guardei essa palavra e ficou no meu coração. Mas Deus trouxe à tona de novo esse texto ao meu coração, e eu queria compartilhar com você. Acho que já chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre quando a gente pode perder o zelo por Deus, perder o zelo, como que o desleixo pode ir nos atingindo de várias formas, em várias áreas da nossa vida.
Nós podemos desleixo, irmãos. É aquela ideia de você não dar valor ao que realmente importa, ao que realmente é importante, ao que realmente é significativo nas nossas vidas, e nós não deveríamos deixar de lado como opção secundária, terciária, mas é algo que a gente deveria priorizar, e a gente pode se tornando desleixado com com a nossa própria imagem, a gente pode se tornar desleixado no nosso casamento, a gente pode se tornar desleixado, relapso, né, na relação com os filhos, a gente pode se tornar desleixado, relapso, não zeloso com a nossa própria carreira, com o nosso próprio futuro, a gente pode cair nesse lugar. E a gente também, irmãos, pode se tornar não zeloso, desleixado, imprudente com a nossa vida com Deus, com zelo pela santidade de Deus, com zelo pela pessoa de Deus. Nós podemos deixar isso também vazar entre os nossos dedos e não perceber que o primeiro amor está indo embora e aquele que nós fomos já não somos mais, e a gente pode deixar isso passar despercebido. Isso vai causando um impacto, irmãos. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre isso. A palavra para nós nessa noite é corações zelosos para com Deus. Amém? Corações zelosos para com Deus. Irmãos, anterior a essa passagem aqui que eu li, lá no capítulo 22 de Números, a gente começa a ver a história de Balaão. Balaão é um adivinho, é um feiticeiro, é um mago pagão, que não pertence ao exército israelita. E ele é contratado, irmãos, por Balaque, rei de Moabe. Moabe é essa região que a gente está aqui no texto do capítulo 25 que a gente leu, são as planícies de Moabe. E o rei de Moabe se chama Balaque. E Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, para amaldiçoar o povo de Israel, para que o povo de Israel não fosse bem sucedido ao chegar ali nas terras de Moabe, né? Israel, irmãos, está avançando pelo deserto ao longo de 40 anos, derrotando os inimigos, e agora eles chegam naquela região de Moabe, e eles estão às portas da conquista, eles estão às portas de Canaã, eles estão de um lado do Rio Jordão, e aí tem a travessia do Rio Jordão, e do outro lado já é Canaã, do outro lado já é Jericó, é a primeira terra que eles vão desbravar em Canaã. E Balaque está vendo aquele exército numeroso de Israel, e eles tinham acabado de derrotar os amorreus, o povo de Israel, e Balaque está com medo daquilo tudo, e ele apela para as forças espirituais, ele apela para a magia, ele quer derrotar o povo de Deus, já que ele não se sente forte o bastante para derrotar com o seu exército, ele apela para o lado espiritual. Então Balaão é contratado para amaldiçoar o povo, e a coisa não dá muito certo, porque o texto conta que por 3 vezes Balaão tenta amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus já havia estabelecido uma coisa: o meu povo não pode ser amaldiçoado, o meu povo é abençoado, Balaão. E o Balaão tenta uma, tenta duas, tenta 3, e isso, irmãos, é maravilhoso de ver, porque mesmo que o povo acampado em Moabe não soubesse o que estava acontecendo, eles estavam sendo protegidos e guardados por Deus. E essa já é uma verdade maravilhosa para você glorificar, porque você está aqui hoje, você não tem ideia, assim como os israelitas não tinham ideia que Deus estava protegendo das maldições de Balaão, você hoje está aqui por pura graça e favor de Deus, e de quantas coisas Ele está te protegendo, que você nem tem ideia disso. Vale um glória a Deus bem forte? Glória a Deus, são os livramentos de Deus na nossa vida. Irmãos, na 3ª vez que Balaão tenta amaldiçoar Israel, Deus toma a boca de Balaão para que Balaão profira somente bênçãos, e aquele homem que havia sido contratado para amaldiçoar, agora ele está sendo usado, tomado por Deus para proferir bênçãos, para proferir palavras de prosperidade, palavras de alegria sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel, de tal forma que Balaão, Balaque, eles são envergonhados e o nome do nosso Deus é engrandecido.
O problema, irmãos, é que o inimigo, ele nunca desiste facilmente de nos atingir. Nunca. Apóstolo Tiago diz assim: resisti ao diabo, e ele... Resistir, não quer dizer que é simples, é uma resistência. Resista com bravura, continue resistindo, que em algum momento ele fugirá de vós. Mas não é fácil, não é simples. E como Balaão, ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus, ele usa uma nova estratégia, ele usa uma estratégia de guerra. Ele faz o seguinte: já que eu não posso atingir externamente, já que eu não posso amaldiçoar esse povo, o que eu vou fazer, eu vou causar uma implosão nesse povo. Se eu não posso atacar de fora para dentro, vou atacar de dentro para fora. E a estratégia de Balaão está relatada lá no capítulo 31, verso 16. Se você virar a página aí um pouquinho, a evidência do que ele fez está lá. No verso 16 do capítulo 31 diz assim, foram elas, está falando das moabitas, né, que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Então, irmãos, a estratégia de Balaão é: infiltrem as mulheres, para que as mulheres no meio do povo insiram a cultura e tudo o que for necessário para abater e abalar o povo de Deus. Aí nós entramos nesse texto lido aqui, chegamos no capítulo 25, onde o povo está em Sitim, o povo está nas planícies de Moabe, aguardando um comando do Senhor para marchar para o outro lado do Jordão e enfrentar as muralhas de Jericó. Mas, irmãos, enquanto o povo vive ali, enquanto o povo se acampa ali, enquanto o povo aguarda o momento certo, eles vão se corrompendo. E o texto diz, irmãos, que através das mulheres moabitas, o povo se entrega aos padrões, aos costumes e àquela cultura de Moabe. É um movimento devagar, é um movimento calculado, mas é um movimento certeiro, irmãos, onde a cultura externa, a cultura do mundo, começa a se tornar a cultura do povo de Deus, a cultura interna, irmãos. O plano de Balaão de implodir o povo, quando você olha para esse texto, parece estar dando certo. Satanás parece estar dando a sua última cartada. Quem sabe não é agora que o plano de Deus vai ser frustrado, porque Deus havia dado uma promessa de que o povo chegaria a Canaã. Satanás está com a esperança, quem sabe agora, aquela promessa de Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó, agora não será quebrada. Quem sabe agora todos os planos não caem por terra. Mas Jó, irmãos, a palavra de Deus diz assim: os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Irmão, sempre há um remanescente fiel do Senhor. Sempre há no meio do povo de Deus um povo zeloso para com Deus, um povo zeloso com a santidade de Deus, pronto para se levantar contra todas as artimanhas de Satanás que vão nos envolvendo, que vão nos corrompendo, a ponto de nos deixarmos desleixados com a santidade de Deus, com a pessoa de Deus, com a presença de Deus. Então eu quero olhar para esse texto aqui, irmãos, e tirar algumas lições para nós, para que o Senhor mexa no nosso coração com relação ao zelo pela presença e pela santidade de Deus. Primeira lição que eu queria tirar para nós: quando assimilamos, irmãos, os padrões do mundo, nós, povo de Deus, vamos perdendo a nossa força. Quero falar isso de novo. Quando assimilamos os padrões do mundo, nós, povo de Deus, vamos perdendo a nossa força. Olha para quem está do seu lado aí e fala assim: quando nós assimilamos o padrão do mundo, vamos perdendo a nossa força. Irmãos, os versos 1 a 5 que nós lemos, eles mostram a queda moral do povo.
O texto não está falando de um erro isolado, o texto não está falando de um pecado acidental, mas o texto mostra um povo que decidiu se misturar com as práticas do mundo, um povo que acolheu a imoralidade sexual, um povo que acolheu a idolatria, um povo que escolheu comer das comidas sacrificadas aos deuses, a Baal Peor, um povo que escolheu viver das festas, das culturas, das músicas e das danças. Foi uma escolha livre e espontânea por causa de um projeto de Satanás que o povo foi permitindo que se adentrasse. É um pecado coletivo, irmãos, que dia após dia, sem que o povo perceba, vai aprisionando o povo de Israel. Meus irmãos, estudiosos dizem que quando eles chegaram ali em Moabe, eles escrevem pelos cálculos que eles fazem, que o povo ficou ali parado de 4 a 5 meses, aguardando as estratégias. Mas em vez de aguardar as estratégias no Senhor, eles foram se corrompendo. Por que eles ficaram com tanto tempo? Os registros mostram, eles tiveram que fazer um novo censo do povo, né? Houveram muitas mortes. Então eles ainda tiveram a guerra dos midianitas, enquanto eles estavam ali do lado do Rio Jordão para fazer a travessia. Eles ainda tiveram que preparar a sucessão de Moisés, que era Josué. Moisés ainda foi fazer os discursos registrados em Deuteronômio. Ele faz dessa terra de Moabe, eles têm que preparar o povo, a nova geração, para entrar em Canaã. Então, é um período mais longo que eles estão ali antes de entrar na terra prometida. E enquanto eles permanecem ali, a corrupção está atingindo o povo, o desleixo para com a santidade de Deus, para com o nome de Deus está atingindo o povo, e eles vão se tornando aprisionados, apáticos, abatidos e tristes, irmãos. Pode ser que eles tenham adotado algumas falas de que talvez passeie na nossa mente. Dá nada não, bora fazer isso aí. Tem problema não, vamos seguir em frente. Isso aí não tem problema, isso aí é coisa da cabeça de um ou outro. E, irmãos, aquele sentimento que pode estar tomando conta do coração deles, certamente está tirando a força do povo de Deus. Eles estão tão apáticos, eles estão tão letárgicos, o povo de Deus está tão triste, está tão abatido, não tem reação e não tem força, que quando você olha para o versículo 6, tem um problema grave acontecendo, e o máximo que a comunidade de Israel consegue fazer é chorar na porta do templo. Chorar na entrada da tenda, chorar na entrada da congregação. É um povo fraco que ficou aprisionado pelas suas próprias escolhas. Mas nós temos um Deus muito amoroso, irmãos. Nós temos um Deus muito bondoso. Nós temos um Deus que não abandona o seu povo ao seu próprio pecado. Vale um glória a Deus? Irmãos, Deus não nos abandona, o povo de Deus não é abandonado ao seu próprio pecado, irmãos. Deus entra em nosso resgate, em nosso favor. Meu Deus, isso é esperança demais. E quando Deus, irmãos, decide intervir, Ele vai intervir com a sua justiça. Então Deus começa a tratar com eles, e a disciplina de Deus dói, e milhares de israelitas morrem. Líderes são enforcados, uma praga atinge aquele povo, e 24 mil pessoas são mortas. O povo se assusta, o povo se espanta, o povo sente o próprio pecado diante de tudo isso, mas o povo só consegue chorar na porta da congregação. O povo continua em cadeias, o povo continua algemado, o povo não tem força de reação. E é nesse cenário, irmãos, de tristeza geral no meio do povo, é nesse cenário, irmãos, de cadeias e prisões, que passa no meio da congregação, em frente de Moisés, o líder daquele povo, passa um israelita, irmãos, um irmãozinho que passa cantarolando, que passa assoviando, que não se importa com o que está acontecendo, que não se importa com quem está escandalizando, que não se importa com quem está passando. Ele pega uma midianita pela mão e vai para a sua tenda para ter uma relação sexual na frente de Moisés e na frente de todo o povo. Irmãos,
ele faz parte da família da fé. Mas ele acredita que está tudo bem agir como ele bem quer. Esse israelita faz parte do povo separado de Deus, mas ele acha que não tem problema agir de qualquer forma, ele acha que não escandaliza ninguém, e o máximo que a comunidade faz é olhar, ficar estarrecida, se sente enfraquecida e não consegue fazer absolutamente nada. Irmãos, sempre que o sistema do mundo vai se infiltrando no nosso coração, sempre que o sistema do mundo vai se infiltrando no meio do povo de Deus, sempre que a cultura mundana vai sendo assimilada, sempre que nós vamos normalizando o pecado achando que não tem problema, sempre que a gente acha que pode fazer o que a gente quer, ir onde a gente quiser, sempre, irmãos, que nos esquecermos que a igreja de Jesus é santa, que somos um povo separado para um Deus santo, separado das práticas desse mundo, irmãos, nós vamos perdendo a força que vem lá do alto, a força que o Senhor deu para o seu povo. Nós vamos abrindo mão disso tudo e vamos nos colocando em cadeias. Irmãos, o nosso lugar é aqui, não é isolado. Deus não tem uma proposta para a igreja, para ir para um deserto e sumir e ficar lá buscando a santidade. Não, irmãos, Deus te plantou aqui nessa igreja, porque Ele tem um propósito para você aqui nessa igreja. Deus plantou a Igreja Evangélica Vida aqui em Valparaíso, porque Ele tem missão para nós em Valparaíso. Deus plantou a Igreja Evangélica Vida na Serra, porque a Serra vai ser abençoada pela Igreja Evangélica Vida. Deus plantou a gente aqui no Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai ser abençoado pela Igreja Evangélica Vida. Deus plantou a gente no Brasil, porque o nome do Senhor Jesus vai ser conhecido através da Igreja Evangélica Vida. Nós estamos com missionários espalhados pelo mundo, porque Deus nos levantou e nos chamou para proclamarmos Jesus e gerarmos vidas também fora do Brasil. Você está entendendo isso? Então, nosso lugar é aqui. Jesus falou sobre isso. Pai, não tire-os do mundo, livre-os do mal. A gente é chamado para ser sal e luz aqui. Não é escondido, é para a gente estar no mundo, irmãos, sem fazer parte desse mundo. Mas quando Jesus fala livres do mal, irmãos, tem tanta maldade nesse mundo. E às vezes a gente pensa que a maldade é só a guerra, é só o assassinato, é só o sequestro, é só o latrocínio. Essas coisas são muito ruim, é parte da maldade mesmo. Mas existe o mal, irmãos, disfarçado. Existe o mal disfarçado de festinhas, que muitas vezes nós chamamos de festinhas culturais. Existe o mal disfarçado de festinha de São João, de Santo Antônio, de São Pedro, do qual muitas vezes nós participamos ou nós mandamos nossos filhos para participar e não nos importamos com isso, as chamadas festas juninas. Mal disfarçado, perversidade disfarçada, cultura do mundo que fica nos atingindo, entranhando no nosso meio, nós vamos aceitando. Existe o mal, irmãos, disfarçado de buquê de rosas, buquê de flores, de perfume do Dia dos Namorados. Uma data dedicada a um santo, o santo casamenteiro, se eu não me engano, é o santo casamenteiro? É o santo casamenteiro, onde as potestades, irmãos, imperam nas cidades do Brasil inteiro. É comprovado, é a época que os motéis mais lotam, com adultérios, com prostituição de todos os tipos, com casais homossexuais, e nós vamos nos juntando como povo de Deus a esse tipo de situação, irmãos. O mal se disfarça de ovo de chocolate. E nós os compramos nas melhores intenções para os nossos filhos. E o mundo pega uma festa criada por Deus, chamada Páscoa, criada por Deus, para o povo de Deus, que aponta para Cristo, e nós não nos importamos e vamos nos mercados e compramos chocolates para os nossos filhos, e dizemos que é de Páscoa, e eles vão sendo contaminados com o sistema e o modelo desse mundo. O mal se disfarça, irmãos, de espírito natalino. O espírito do Natal.
E o povo de Deus vai se embrenhando no espírito do Natal, que nem o próprio mundo aceita, irmãos. É chamado de a data da falsidade mundial, onde as pessoas não têm carinho, ânimo umas com as outras o ano inteiro, mas no Natal parece que magicamente a paz reina até o dia 2 de janeiro, quando a guerra pode voltar. Irmãos, nós vamos vendo a maldade que nem disfarçada está nas festas de Halloween, um verdadeiro portal satânico, um verdadeiro culto aos mortos, um verdadeiro culto aos espíritos, a zumbis, e nós vamos vendo a igreja de Jesus participar, e nós vemos as crianças saindo como se fosse lindo, de bruxinhas, de zumbizinhos e de todo tipo de coisa, e nós não estamos nos importando com o que Deus pensa sobre essas coisas. O mal se disfarça, irmãos, nas músicas que nós escutamos. O mal se disfarça nas nossas playlists. E nós vamos ouvindo, e nós não estamos nos importando que essas músicas, essas coisas estão moldando o nosso pensar, o nosso agir, dia após dia, irmãos, enquanto estamos acampados aqui em Moabe, enquanto estamos acampados aqui em nossa terra prometida, porque essa é a nossa terra prometida, enquanto estamos aqui no arraial do povo de Deus, precisamos entender se estamos absorvendo a cultura desse mundo, e se estamos, vamos perdendo a força que vem do alto, a força do povo de Deus. É o projeto de Balaão atuando nos dias atuais. É o projeto de Balaão na implosão da igreja. Depois nós não entendemos, irmãos. Nossa, o culto estava tão frio. Nossa, o culto estava tão estranho, nosso louvor foi tão ruim. Não entendemos por que vamos perdendo a vontade de ler a Bíblia, não entendemos por que vamos perdendo a vontade de orar, não entendemos por que vamos perdendo a vontade de ir para a célula, não entendemos por que não queremos mais estar na EBD. Hoje o Edson estava ali sentindo falta do povo da EBD, não entendemos por que não temos mais vontade de estar no domingo de manhã, no domingo à noite. Irmãos, e a coisa vai mudando, e a gente vai se tornando apático, e o culto vai se tornando frio. Depois ficamos em crise, não entendemos por que a oração não está fluindo. Depois não entendemos por que o culto está sonolento, e a gente vai olhando e tem 50 dormindo aqui e 50 dormindo lá, e o nosso coração vai gelando, e se tiver alguém dormindo, cutuca aí. Tem alguém dormindo aí? Quem está dormindo, levanta a mão. E sabe, irmãos, nós vamos perdendo a vibração natural do povo de Deus, porque o povo de Deus é o povo mais feliz da terra, mas agimos como se não fôssemos. Há algo de errado conosco. Há algo de errado conosco. Eu fui no congresso esses dias em Guarapari, quinta, sexta e sábado, aí tinha lá uns coreanos, é um pessoal que eu conheci lá na Coreia quando fui, eles vieram para cá, eu fui lá num congresso, irmãos, e tinha um senhorzinho de 72 anos. Irmãos, na hora do louvor ele estava assim, ó. Irmãos, ele pulou 5 minutos, eu marquei, eu falei, gente, ele tem 72 anos, que ele se apresentou. Eu pulei só 2 minutos e eu não aguentei, aí eu parei. Mas aos 72 anos temos um ancião vibrando ao Senhor com alegria, pulando na presença do Senhor, porque nós somos assim, um povo alegre. Nós achamos que lá fora, no show do Paralamas do Sucesso, lá no show do Lulu Santos, nós podemos pular, nós podemos cantar, mas na presença do Senhor nós vamos perdendo a liberdade do qual Ele sempre nos deu, de dançar na presença dEle. E vamos ficando em amarras, e vamos ficando em cadeias, em prisões. Irmão, Sansão mostra esse processo perigoso que o cristão pode viver, que o povo de Deus pode viver. Sansão é um nazireu, um homem levantado por Deus para ser juiz de Israel, para ser um abençoador de Israel, para ser uma bênção para aquele povo. Mas Sansão,
ele decide brincar com Deus, com as coisas de Deus, e ele vai pecando, ele vai errando, e ele vai dizendo, olha, mesmo quando eu peco, eu ainda tenho forças, olha, mesmo quando eu peco, eu ainda consigo servir a Deus. Sansão começa errando quando ele se casa com uma mulher filisteia. E aí ele já desobedece os seus pais, e obedece a ordem de Deus, de não se misturar com outros povos, mas de achar em casa uma mulher para si, e ele peca, e as amarras vêm sobre ele, mas ele fala, não, eu consigo, olha que legal, eu consigo quebrar as amarras, e eu ainda consigo servir ao Senhor com esse pecado. Nada aconteceu. E aí ele consegue ir no culto, ele consegue ir na célula, ele consegue ler a Bíblia, ele consegue orar, ele consegue fazer todas essas coisas. Mas ele avança nas concessões, agora ele toca num cadáver. E o judeu não deveria tocar um cadáver, mas um sacerdote, se o judeu toca, ele precisava se purificar. Mas um sacerdote e um nazireu, se ele toca num cadáver, ele não tem esse processo de purificação, ele não deve tocar em cadáver de jeito nenhum. E Sansão é o nazireu, e ele não se importa, uma carcaça de leão que ele mesmo mata, na volta ele vai lá e pega mel e toca naquilo, e ele peca, e ele desobedece, e ele fala assim, olha, eu consigo desobedecer, eu consigo viver do meu jeito, e ainda assim eu tenho forças. E ele arrebenta, ele fala, eu não fui na EBD mais, eu não fui na célula, eu não estou lendo um pouco a Bíblia, mas Deus me ama, e eu consigo continuar servindo a Deus com essa concessão também. E Sansão vai abrindo mais concessões, depois ele vai para Gaza, e em Gaza ele se relaciona com uma prostituta. E agora Sansão está começando a corromper o próprio caráter de homem de Deus, porque agora ele está se tornando um homem imoral. E ele descobre, olha, eu ainda consigo servir a Deus, embora eu não tenha nem com vontade mais de ir na igreja, não estou nem mais com vontade de orar, a Bíblia eu não leio mais, mas olha, ainda é possível servir a Deus. E finalmente Sansão se percebe lá com Dalila, e você deve se lembrar como é que termina a história de Sansão. Sansão brinca com Deus, casa com mais uma filisteia, a quarta desobediência nesse processo, entre outras também, tem mais. E aí Sansão descobre que quando ele quer sair das correntes, o Espírito Santo não está mais nele. E ele não tem mais força, e as cadeias que ele conseguia romper no início, agora ele está tão fraco que ele não consegue mais. Irmãos, o zelo genuíno pelas coisas de Deus, o zelo genuíno pela santidade de Deus, ele nasce em um coração que se incomoda com aquilo que fere a Deus. O zelo genuíno pelas coisas de Deus nasce quando nos incomodamos com aquilo que fere o nosso Deus, irmãos. Sentir um incômodo é maravilhoso, sabe por que é maravilhoso? Porque quer dizer que o Espírito Santo de Deus ainda está aí dentro, quer dizer que o Espírito Santo de Deus está batendo, quer dizer que o Espírito Santo de Deus está dizendo, eu posso transformar essa faísca num coração incendiado, se você me permitir entrar, se você me der mais espaço, eu transformo essa fagulha, essa faísca num incêndio completo, que vai incendiar você, e você vai incendiar a sua célula, a sua casa, a sua família, a sua igreja. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor Jesus? Então, irmãos, enquanto nós estivermos acostumados com o pecado, apenas tristes, daquela forma passiva do povo de Israel, aquela coisa de só consegue olhar e não consegue fazer nada, e não consegue se mover, e nós vamos nos acostumando, o zelo genuíno pelas coisas de Deus não nasce no nosso coração. Mas nessa noite, irmãos, profeticamente nessa noite, você pode levantar suas mãos? Nessa noite, irmãos, Deus pode trocar o nosso coração. Nessa noite, Deus pode tirar o nosso coração passivo para um coração ativo. Nessa noite, Deus pode tirar um coração duro e nos dar um coração de carne. Nessa noite, Deus pode tirar o nosso coração indiferente e nos dar um coração que se importa com as coisas do Senhor. Nessa noite, Deus pode tirar o coração gelado de dentro de nós e aquecer o nosso coração. Aleluia. Aleluia. Mas a outra lição para nós
Aleluia. Glória a Deus. A outra lição é o zelo pela santidade de Deus, irmãos. Interrompe todo o mal na sua vida. Quando somos zelosos com as coisas de Deus, com o nome de Deus, pela santidade de Deus, o mal que nos atinge é interrompido pelo próprio Deus. Quando nós vemos os versos de 6 a 11, irmãos, no meio de toda aquela congregação paralisada, no meio de toda aquela congregação congelada, amarrada, sem ação, surge um homem zeloso para com a santidade de Deus. Finéias é um sacerdote, filho de Eleazar, está aí no texto, neto de Arão. Aquele homem, irmãos, é um líder no meio do povo de Deus, é um líder onde tem um líder maior levantado por Deus chamado Moisés, e ele decide, irmãos, se levantar e ferir aquilo que estava ferindo o coração de Deus, ferir aquilo que estava ferindo e condenando aquela comunidade de Deus. Finéias então pega uma lança, atravessa atrás daquele israelita que passou com a moabita para sua tenda, para terem relações sexuais ali no meio de todos, sem se importar, e Finéias fere com a lança os dois, atravessa, com violência. Os dois são mortos, irmãos, e o texto diz, veja o verso 11, o texto diz que Deus se agradou de Finéias. O texto diz que Finéias foi tão zeloso para com Deus, na mesma medida que Deus tem zelo para conosco. Irmãos, você sabia, Davi, que você pode ter um tipo de zelo, um nível de zelo igual ao que Deus tem por você? Isso para mim é assustador. Porque eu não me sinto capaz de ser tão zeloso, porque o zelo de Deus é perfeito, mas Deus está dizendo que Finéias foi zeloso no mesmo zelo que Deus tem para com o seu povo. Agora, irmãos, se nós não tivermos o entendimento correto desse texto, na luz do Espírito Santo, nós podemos cair num erro de achar que Deus aprova a violência. Se nós olharmos para esse texto sem a iluminação do Espírito Santo, nós podemos entrar numa ideia perigosíssima de que podemos ser justiceiros de Deus, de nos tornarmos homens impiedosos, legalistas, não misericordiosos, de acharmos que podemos fazer justiça em nome de Deus e por amor a Deus, usando a violência. E isso não é uma verdade. Glorifica o Senhor enquanto eu bebo água aqui. Isso. Estamos na casa do Senhor. E isso, irmãos, esse tipo de erro de interpretação já aconteceu lá atrás. Mas o povo que vive pela palavra do Senhor, irmãos, o povo que vive na dependência do Senhor, o povo que olha a palavra do Senhor, não cai nesse erro, amém? Por que, irmãos, que eu estou falando isso? Porque, por causa dessa interpretação errada, nasceram os zelotes. Quem eram os zelotes? Os zelotes eram judeus que se sentiam zelosos para com as coisas de Deus, e por isso eles se tornaram revolucionários. Lá na época de Jesus, lá no tempo de Jesus, eles acreditavam na luta armada, eles acreditavam na violência, para que a vontade de Deus fosse estabelecida. Sabe qual era o texto de referência que os zelotes tinham para serem desse jeito? Números 25. Sabe qual era o herói dos zelotes? Finéias. E aí eles acreditaram tanto nisso que eles queriam usar a violência naquela época de Jesus para que a vontade de Deus fosse estabelecida, mas não é esse o ensino da palavra de Deus. Tanto que há um homem, irmãos, chamado Simão lá na época de Jesus, conhecido na comunidade como Simão o Zelote, que fazia parte desse grupo revolucionário. Mas Jesus convida este homem para sair desse grupo. Simão o Zelote, o rebelde, o revolucionário, o violento, agora se torna um apóstolo e seguidor de Jesus Cristo, um dos 12 de Jesus Cristo.
Irmãos, Jesus ensina a oferecer a outra face quando nos acertam de um lado. Jesus nos ensina quando somos obrigados a andar 1 milha, Jesus nos ensina a andar mais uma. Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. Jesus é aquele que cola a orelha do soldado romano quando Pedro foi violento ao tentar defendê-lo. Já no Antigo Testamento, o próprio profeta Zacarias reconhece isso, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, o ensino verdadeiro por trás desse texto é que precisamos tratar o pecado da mesma forma violenta que Finéias trata. Aqueles dois ali, fazendo aquele ato sexual, eles representavam o pecado, irmãos, que passou a habitar no meio da congregação. Quem desejava habitar no meio da congregação era o próprio Deus, em toda a sua santidade. A disposição do povo de Israel era tribos ao redor do tabernáculo, do templo, porque Deus queria ser o centro. Mas quem estava se tornando o centro naquele arraial era o próprio pecado, eram as próprias vontades. E o que Finéias faz, segundo o texto, é a expiação pelo pecado do povo. E a expiação pelo pecado do povo quer dizer que com o ato de Finéias, a ira do Senhor sobre o povo se aplaca, a ira do Senhor vai embora. E por causa disso, irmãos, o mal que atinge aquele povo, agora não os atinge mais, irmãos. Irmãos, quando nós somos zelosos para com Deus, jamais vamos ferir pessoas, jamais vamos agredir pessoas, isso é antibíblico. Quando somos zelosos para com Deus, não agredimos ninguém, não atacamos ninguém, isso não é bíblico. Quando somos zelosos para com Deus, não saímos mudando primeiro todas as coisas, porque mudar primeiro todas as coisas, irmãos, é mudar apenas a aparência, é mudar apenas a casca, é mudar apenas o exterior, e obediência exterior, sem coração obediente, sem coração convertido, não alcança o coração de Deus. Obediência exterior, sem coração obediente, sem coração convertido, não alcança o coração de Deus, irmãos. Esse é o primeiro pecado de Balaão. Quando você lê a história de Balaão, Balaão é aquele feiticeiro que eu falei no início, e quando você vai lendo lá no capítulo 22 o que está acontecendo, você até acha que aquele homem é obediente a Deus. Balaão diz assim: eu só vou fazer o que Deus permitir. Eu só vou com vocês se Deus permitir. Eu só vou falar o que Deus permitir. Quando você vai vendo aquilo, você fala: nossa, esse homem é obediente a Deus, ele é um adivinho, ele é um mago, mas esse homem obedece a Deus. Mas quando você vai navegando pelo texto, você descobre que aquele homem está pronto para desobedecer uma ordem de Deus, porque Deus disse: o meu povo não pode ser amaldiçoado, não vá com eles. Essa foi a primeira ordem de Deus. Mas Balaão ouve uma oferta de Balaque. Ele diz assim: vem que eu te dou muito dinheiro. Agora Balaão, ele se sente no direito de desobedecer, porque ele quer as riquezas de Balaque, ele quer ser recompensado, ele quer amaldiçoar, e agora não importa mais a fala dele, porque ele continua falando: eu só vou se Deus permitir. Mas o coração daquele homem está desejoso pelas riquezas de Balaque, pelas riquezas desse mundo, e a sua obediência é só exterior, é aparente. Sabe, irmãos, quando somos zelosos para com Deus, nós mudamos primeiro a nós mesmos. Quando queremos ser zelosos para com Deus, irmãos, submetemos o nosso coração ao Senhor, convertemos a nossa mente ao Senhor, convertemos o nosso entendimento ao Senhor, submetemos as nossas razões ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. A mudança das coisas, a mudança do que fazemos e como fazemos, ela passa a ser resultado de um coração que muda em primeiro lugar.
Essa noite, irmãos, o Senhor está nos chamando para nós olharmos para o nosso coração primeiro e não para aquilo que fazemos. O Senhor está nos chamando para isso, irmãos. Meu tablet bloqueou aqui. O que houver de errado em nosso coração, ao sermos zelosos com o nosso Deus, Ele corrige, nossas ações naturalmente serão transformadas por Ele. O que eu quero dizer com isso? Dá um glória a Deus aí. Só para eu saber que você está acordado. O que eu quero dizer com isso é que não adianta você tentar parar de xingar se o seu xingamento não entristece você. Não adianta você tentar parar de assistir pornografia se você não tem a consciência de que isso está machucando o coração de Deus. Não adianta você tentar parar de ouvir músicas do mundo e músicas seculares se você não entende no coração que isso entristece o coração de Deus e entristece a sua comunidade de fé, que crê nisso, que não é para nós. Não adianta, irmãos, você tentar parar com a maledicência lá na sua universidade, lá na sua faculdade, se você não se sente mal em ser maledicente. Se você tentar mudar pela força do seu próprio braço, o máximo que isso vai durar é um dia, uma semana, não sei nem se chega a um mês, é em vão, é um trabalho em vão. Mas sempre que escolhemos, irmãos, no nosso coração, preste atenção nisso. Sempre que escolhemos agradar a Deus, sempre que escolhemos ferir os nossos próprios pecados, a praga cessa. A morte vai embora, a dor vai embora, a angústia vai embora, a tristeza vai embora, a apatia do nosso meio vai embora, toda letargia do nosso meio vai embora. Irmãos, a esperança renasce, a vida floresce, a célula reativa, a célula reanima, o culto reacende, a EBD se fortalece, os anjos se juntam a nós na celebração, o culto ferve, a igreja ferve, o seu coração ferve, os céus descem na terra, o reino é feito, irmãos, porque é um povo preocupado em agradar o Senhor. Salmos 46, 4 diz assim: há um rio, irmãos, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E eu sinto no meu coração que esse rio quer passar aqui no nosso meio hoje, essa noite. Esse rio que alegra a cidade de Deus, as correntes são lindas e elas descem sobre nós. E meu Deus, haverá espaço para esse rio no nosso meio. Terceira lição para nós. Quem é zeloso para com Deus, as bênçãos alcançam não só você, mas as suas gerações. Versos 12 e 13, está bem claro isso. Diga-lhe, pois, Deus falando, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele, dos seus descendentes, será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas, aplacou a ira de Deus em favor dos israelitas. Ah, irmãos, que Deus maravilhoso, amém? Quando a praga cessa, irmãos, quando a morte vai embora, quando a vida renasce, quando decidimos ser zelosos para com Deus, Ele estabelece a sua aliança conosco, e é uma aliança de paz, é uma aliança de sacerdócio, é uma aliança que nos permite entrarmos na presença do nosso Deus com mãos limpas, irmãos, com vestes santas, como o povo santo lavado pelo sangue de Jesus. E é isso que Deus está fazendo com Finéias, e é isso que Deus quer fazer conosco essa noite, amém? Mas, irmãos, esse Deus é demais, é incrível, é maravilhoso, é surpreendente, não é limitado, não é racional como nós queremos encaixar na nossa caixinha racional. Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. A bênção
do Senhor não para simplesmente em Finéias, mas se estende para os filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, e é uma aliança perpétua que é estabelecida com essa casa, aleluia. Irmãos, Finéias conseguiu acalmar o coração do pai fazendo expiação. Finéias não fere o pecado, irmãos, por interesse próprio. Finéias não quer aparecer. Finéias, irmãos, não quer ser grande na comunidade, irmãos. Finéias não quer um cargo. Finéias não quer ser o substituto de Moisés. Finéias não faz política. Finéias não cria grupinhos. Ele não pede para ser destacado e sentar à direita de Moisés. O coração deste homem está alinhado com o coração de Deus. É tão somente para agradá-lo. É para atender às expectativas de um Deus santo. E Deus está vendo o coração desse homem antes da ação desse homem. Isso me faz lembrar a história de Gênesis 4, porque lá em Gênesis 4 a gente vê Caim e Abel. E Gênesis 4 conta que eles vão oferecer uma oferta ao Senhor. Abel é pastor de ovelhas e Caim é agricultor. E eles vão fazer a sua oferta ao Senhor, e a palavra de Deus diz assim: e Deus aceitou Abel e sua oferta, mas Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Eu já ouvi pregações, algumas coisas que eu não entendo assim, não concordo que seja assim, que o problema estava no que Caim ofereceu, que Caim não ofereceu carne, que tinha que ser um cordeiro. Irmãos, para mim não é isso. Deus aceita, irmãos, aquilo que nós estamos dando como primeira parte, como oferta do coração. Caim trabalhava como agricultor, é natural que ele ofereça coisas da agricultura. Abel trabalhava com ovelhas, com pastoreio, é natural que ele ofereça daquilo que ele recebe. Não acho que tenha a ver com o problema da oferta de Caim, porque a oferta de Caim é secundária. A palavra revela qual é o problema. Quando Deus diz assim, primeiro Deus aceitou Abel e a sua oferta. Deus está olhando para o coração de Abel. Deus está aceitando primeiro o homem, o que ele está oferecendo aqui, secundariamente é a oferta. Agora Deus reprova Caim, e ao reprovar o coração de Caim, algo que estava errado, tudo que Caim produza será ruim. A melhor batata, o melhor repolho, o melhor produto da agricultura que ele ofereça, que parte de um coração ruim, não será aceito pelo nosso Deus. Irmãos, Deus sempre leva em conta o que somos primeiro. Não adianta, irmãos, tentar enganar a Deus. De Deus não se zomba. Fico pensando se o próprio ato de Finéias, a mesma coisa, se houvesse uma intenção errada do seu coração, o texto não registraria o que registrou. O texto diria que ele cometeu um assassinato e ele não foi aprovado por Deus. Se ele fizesse a mesmíssima coisa com as intenções erradas do coração. Percebe como Deus olha para o nosso coração? Percebe como as nossas atitudes precisam vir proveniente de um coração que deseja agradar o Senhor Jesus? Irmãos, assim como o óleo que desce pela barba de Arão e chega à orla das suas vestes, irmãos, assim será a bênção sobre todo aquele que decidir ser zeloso com as coisas do Senhor. A bênção não para em você, mas a bênção alcança as suas gerações, os seus filhos, a sua casa, para a honra e glória dele mesmo. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Olha, irmãos, o Ministério de Louvor pode subir aqui. Na semana passada, no domingo passado, uma irmã aqui da igreja, uma irmã
me procurou de manhã e ela estava chorando. E ela falou: pastor, mulher de Deus, irmã, dessa casa aqui. E ela falou: pastor, estou sentindo muito peso de pecado. Pastor, estou sentindo uma tristeza profunda, profunda. E ela estava chorando, e ela falou, eu falei: irmã, o que é? Deus te ministrou o que é? É pecado aonde? Falou com você o que é? E ela falou: não, pastor, não falou. Só ora por mim. E aí eu fui orar com ela. E aí, depois do louvor, eu fiz um tempo de intercessão para a igreja, e quando eu olho para frente, eu vejo uma outra irmã chorar, e Deus ministrou o meu coração assim, é a mesma coisa que aquela outra irmã conversou. E aí, irmãos, eu fui no final da EBD conversar com a outra irmã, e a mesma coisa, o mesmo sentimento. Uma tristeza profunda. Mas Deus quer nos tirar de toda apatia essa noite em nome de Jesus. Aquela irmã, eu fiquei pensando, aquela irmã, ela estava com um sintoma claro do povo entristecido, abatido à porta da tenda, à porta da congregação. E ela não tinha forças para reagir. E olha, irmãos, eu sei que Deus tem coisas grandiosas para nós, mas eu sei que nós temos um Deus poderoso, que para agir, Ele precisa encontrar um povo que deseja agradá-lo, que deseja servi-lo de coração, onde tudo o que fazemos vem do resultado de um coração disposto a abrir mão de coisas que necessariamente nem estão erradas, mas por amor a Deus a gente abre, por amor à família da fé, a gente abre consciência, a gente abre mão, por amor ao povo de Deus, a gente abre mão, para todos nós caminharmos juntos na mesma direção, irmãos, no mesmo sentido, como um povo forte do Senhor. Nós queremos cumprir a missão de Deus nessa terra, sim ou não, irmãos? Nós queremos cumprir a missão de Deus nessa terra, irmãos? De novo, nós queremos cumprir a missão de Deus nessa terra, irmãos? Amém. Nós queremos, irmãos, há um caminho de vitória para nós. Há um caminho de fortalecimento, de alegria que vem do alto para cada um de nós. Desde que sejamos sempre preocupados em ser zelosos para com Deus. Preocupados em não escandalizarmos uns aos outros. Preocupados em cuidarmos uns dos outros. Preocupados como caminhamos no meio do povo de Deus, e que tipo de dor e escândalo podemos causar uns aos outros, e estejamos decididos a ferir, irmãos, tudo aquilo que fere o coração de Deus. Isso muda a nossa história, você crê nisso? Isso muda a nossa história, irmãos. Isso nos torna um povo forte e poderoso, como tem que ser o povo de Deus. Isso é para nós. Nós não ficaremos mais apáticos. E para você mostrar que essa é uma verdade, eu quero convidar você agora a dar um pulo aí, assim, ó, dar um pulo e falar: glória a Deus. Não, foi ruim. Vou te dar mais chance. Louvor, entra comigo aqui, por favor, aumenta o som um pouquinho. Eu quero te dar uma chance, de novo, de você festejar ao Senhor, sem timidez. Não tem ninguém olhando para você. Eu estou pulando aqui, eu vou pular o mais alto que eu puder. Glória a Deus, glória a Deus. De novo, glória a Deus. Deus é bom, Ele é poderoso. Isso, irmão, você tem liberdade na casa do Senhor. Isso aqui é um lugar de alegria, com reverência, com respeito. Não é lugar de baderna. Temos um Deus santo aqui, mas que se alegra quando nos alegramos nele. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor.
Alegre-se no Senhor. Eu quero convidar, irmão, você. Quero convidar. Primeiro eu vou dar um nome, porque ela foi tão maravilhosa. Ela falou que queria se reconciliar com Jesus hoje. Eu queria convidar nominalmente você, querida, para vir aqui à frente, para publicamente restabelecer sua relação com o Senhor Jesus. Mas, irmãos, eu quero convidar também, se essa palavra fez algum sentido para você, que é crente em Jesus, que é membro dessa igreja, e você entendeu que, meu Deus, dá para eu ser zeloso de forma especial, e eu acho que eu estou ficando meio desleixado com algumas coisas, e eu posso abrir mão de algumas coisas por amor ao meu Deus, por amor à minha igreja, por amor à comunidade de fé. Eu posso, mesmo que elas nem sejam ilícitas, mesmo que elas não sejam erradas, mas por amor a Deus e a família da fé, eu posso. Se algo dessa palavra mexeu com o seu coração, enquanto nós cantamos um louvor, eu quero convidar você a vir aqui na frente, irmãos, porque essa é noite de ferir o nosso próprio pecado. Essa é noite de ferir violentamente, com lança que atravessa o pecado. Não é para ferir de canivete. Eu estou convidando você para pegar uma lança espiritual e cravar no pecado. Cravar no pecado. Enquanto nós cantamos, adoramos ao Senhor, eu quero convidar você a vir aqui. É dia de ferir o pecado, é dia de ferir aquilo que fere o coração do Senhor. É noite de ferir o que fere o nosso Deus, irmãos. Deus vai mudar a nossa história, eu não tenho dúvida disso. Não temos desejo de ser grandes, gigantes, não. Nós temos desejo de cumprir a missão do Senhor para nós. Mas Deus vai nos levar em novos lugares, em lugares maiores. Mas para isso nós temos que estar rendidos ao Senhor. Rendidos ao Senhor. Rendidos ao Senhor, ferindo tudo aquilo que fere o nosso Deus. Águas que curam, que limpam. Vamos cantar essa canção. Por onde o rio passar. Passa com o teu rio aqui, Senhor. Há um rio, pois as correntes alegram a cidade de Deus. Ah, Senhor, desce com o teu rio aqui, Senhor. Ser bondoso conosco, Senhor. Desce com o teu rio aqui, coisas grandiosas acontecerão. Se tivermos que chorar, choraremos. Se tivermos que pular, pularemos. Se tivermos que nos jogar no chão, nos jogaremos, Senhor. Minha sede lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Sim, tu és a
tipo de Jesus. Finéias tipifica Jesus. Finéias age com zelo pela santidade do nosso Deus. E Jesus é tomado pelo zelo da mesma santidade pelo Pai, que Jesus entra lá no templo e revira tudo com violência. Jesus usa chicote. Finéias é um tipo de Jesus. Finéias para a praga, Finéias para a morte por um tempo lá no arraial do povo de Deus. E Jesus é aquele que para a morte para sempre, porque ele venceu a morte na cruz. Finéias só podia parar por algum tempo, mas Jesus foi aquele que parou e venceu a morte para sempre. Aqueles que estão em Cristo Jesus ressuscitarão na mesma hora que fecharmos os nossos olhos nessa terra. Finéias é um tipo de Jesus porque ele fez a expiação. Ele acalmou o coração de Deus, afastou a ira de Deus de sobre o povo. Jesus é aquele que fez a expiação perfeita e completa. Jesus afastou para sempre a ira dele, do Pai, de sobre o povo de Deus, irmãos. Meu desejo nessa noite é que você se sinta amado pelo Pai, porque o Pai disciplina a quem ama. O Pai disciplina aquele que Ele ama. Não se trata de ira de Deus sobre o povo de Deus, porque toda a ira do Pai já foi satisfeita em Jesus Cristo. É para glorificar mesmo. Porque aqueles que são de Jesus não tem mais ira de Deus sobre você. Agora tem disciplina de pai amoroso, de pai bondoso, de pai que cuida, de pai que não deixa os filhos se desviarem, de pai que puxa de volta, vem para perto de mim. Deus maravilhoso. Tu és a fonte, Senhor. Mas quem sabe, tem nessa noite aqui, muitos vieram à frente. Eu não sei se tem alguém aqui que já veio, está entregando a sua vida para Jesus. Se tiver retornando, como aquela amada irmã, ou fazendo hoje publicamente, dizendo: eu quero Jesus na minha vida, deixa eu ver você. Se você estiver aí, eu quero ver você. Se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus, se você hoje quer fazer parte da família da fé, se você estiver aqui na frente, ou se você estiver aqui, eu quero ver você. Porque hoje é dia de ferir Satanás. Dizer: eu não pertenço a você, eu pertenço ao Senhor Jesus. Aqui tem um varão aqui que está entregando a vida para Jesus. Davi Hermeli, ele está entregando a vida para Jesus. Está aceitando a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tu és o rio, Senhor. Esse homem está entregando a vida para Jesus. Você está entregando a vida para Jesus? Você está retornando para Jesus hoje? Chega de mundo. Glória a Deus. Aplaude aí, igreja de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém? Ainda dá tempo para você. Quem sabe você está ouvindo aí? Não vou insistir, mas eu quero te dar a chance de vir para Jesus. Eu quero te dar a chance de vir para Jesus. Uma corajosa, 2 corajosos, 3 corajosos, 4, algum por aqui, né? Quem que é? Não vi quem que é o outro, esqueci. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem cá vocês aqui que estão aceitando a Jesus e reconciliando. Chega aqui pertinho de mim. Queria pedir os consolidadores para chegarem junto aqui. Calma que eu vou orar por vocês. E agora vocês vão repetir assim: Senhor Jesus, obrigado. Repita alto: obrigado por me amar, por ser zeloso comigo,
por ser bondoso comigo, por ser maravilhoso comigo. E hoje, nessa noite, eu quero entregar o meu coração para o Senhor Jesus. Hoje, eu estou fazendo parte da família da fé, porque eu entendi que Jesus pagou o maior preço de todos por mim. Escreve o meu nome no livro da vida. A minha vida agora pertence a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém. Irmãos, eu me lembrei de uma história, antes de você voltar para o seu lugar e eu orar por você. Eu me lembrei de uma história que eu ouvi, acho que não tem 2 ou 3 semanas. Isso é para todos nós. Um pastor contou no grupo que eu faço parte de pastoreio, de que houve um problema muitos anos atrás lá na igreja dele. Um problema financeiro grave. E 2 pastores tomaram destinos diferentes na hora de resolver. Um queria de um jeito, outro queria de outro. E a coisa não estava indo bem, e ficou meio política o negócio, e os pastores não estavam conseguindo se resolver. Eles foram para a assembleia. E aí naquela assembleia, irmãos, quando eles iam tomar uma decisão, e a igreja estava lá participando, o pastor contou, isso tem muitos anos, que levantou lá o seu Zezinho. O seu Zezinho era aquele homem humilde, sem estudo, diferente daquele corpo de pastores, de presbíteros, de pessoas estudadas, de pessoas capacitadas. Levantou lá no meio da congregação o seu Zezinho. E o seu Zezinho disse assim: pastor, quando eles iam tomar a decisão, o seu Zezinho disse: pastor, não é hora de fazer nenhuma coisa nem outra. É hora de todo mundo entender que somos corpo de Cristo. E se nós levantarmos uma oferta aqui, nós vamos resolver esse problema de uma outra forma. E ele levantou a mão, e o seu Zezinho, isso tem muitos anos, ele fala como se fosse equivalente a hoje, ele contou. Seu Zezinho falou que ia ofertar R$1.000. E o seu Zezinho não tinha condições de dar R$10. Mas aquele homem levantou a mão e falou: eu vou ofertar R$1.000, eu não sei como, mas eu me comprometo. E irmãos, aquilo foi poderoso, e aquilo contagiou toda a congregação. E a congregação assumiu um compromisso com Deus. Irmãos, o testemunho do pastor é que não só o problema financeiro da igreja foi resolvido, mas, irmãos, trocaram o carro do pastor que estava uma espelunca, resolveram os problemas na igreja e acertaram outra coisa lá de outra pessoa, e Deus agiu poderosamente. E aquele irmãozinho, seu Zezinho, que foi a ferramenta de Deus, irmãos, ele ofertou porque um empresário chegou na vida dele, irmãos, e falou assim: Deus mandou eu te dar um dinheiro, eu não sei para que é, e eu estou obedecendo. E aquele homem que fez um compromisso de fé, sem ter R$10, ele honrou com R$1.000, e na verdade o empresário deu mais para ele, que ele pôde fazer as coisas na casa dele, as dificuldades, ele sobejou. Por que eu estou te contando isso, irmãos? Porque nós sempre queremos no nosso meio os Finéias, os seus Josés, as donas Marias, os homens cheios de Deus, mulheres cheias de Deus, por mais simples que sejam, que estão conosco na caminhada, prontos para ferir o pecado, prontos para se levantarem como homens e mulheres de Deus, prontos para serem agentes de Deus no meio da comunidade. Então eu quero orar por vocês que entenderam que precisam violentamente ferir aquilo que fere o coração de Deus, mas tomem uma decisão séria diante de Deus. O pecado na vida do cristão, eu peco, irmão, você pode ter certeza, só conversar com minha esposa.
Ela vai te contar rapidinho. Às vezes eu estresso com ela, brigo, pergunta minha filha, pergunta meu filho. É só perguntar para quem convive comigo. Mas eu não posso andar na prática do pecado. Eu vou acertando, eu vou corrigindo, eu vou melhorando, eu vou falando com Deus que eu não estou satisfeito, eu vou falando com Deus que está ruim, vou falando com Deus que está difícil, vou falando com Deus que eu não quero mais ser o mesmo, e eu não deixo de mudar, irmãos. Não deixe de mudar, não deixe de se preocupar com o que Deus pensa. É assim que nós nos tornaremos grandes diante dos olhos de Deus. Queremos ser gigantes aos olhos de Deus. Não estamos preocupados como o mundo nos enxerga, não estamos competindo com igreja nenhuma, mas queremos ser grandes aos olhos de Deus. Então, assuma o seu compromisso com o Senhor Jesus, de ferir aquilo que anda ferindo o coração do Pai, e atravesse uma lança nesse pecado. E não desespere, faça um por vez, desde que você não fique paralisado. Rompa hoje e celebre a vitória do Senhor na sua vida com alegria. Eu tenho certeza que semana que vem o culto será diferente. Eu tenho certeza que a sua célula será diferente. Eu tenho certeza que a EBD será diferente. E quanto mais vamos caminhando em direção ao Senhor, um passo por vez, não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de resistência. Mas, irmãos, a presença do Senhor descerá sobre nós. E nós queremos isso, amém, irmãos? Isso é gerado por nós. Isso é um ambiente que o povo do Senhor cria e convida a presença do Senhor. Então façamos isso juntos em nome de Jesus. Senhor Jesus, é só o Espírito Santo que convence, Senhor. É só a Tua palavra que nos convence do nosso pecado. Eu quero, meu Deus, orar por este povo aqui, que entendeu que precisa violentamente se posicionar contra o pecado. Violentamente, Senhor. Sem flertar, sem parecer aquele viciado que acha que para quando quer. Não, nós não queremos brincar mais com o pecado, Senhor. Nós não queremos mais ser escravos do pecado, Senhor. Nós queremos ser uma igreja que anda livre, Senhor, livre sem amarras, sem algemas. Eu quero, meu Deus, declarar em nome de Jesus, te pedir, meu Deus, que o Senhor toque nos corações de cada irmão aqui. E o Senhor os convença da necessidade de como podemos ser mais zelosos para com o Senhor, assim como o Senhor é zeloso para conosco. Nós queremos sair daqui, Senhor, não nos sentindo acusados, mas nos sentindo plenamente amados por Ti mesmo, Papai maravilhoso. Obrigado pelo Teu cuidado, porque o Senhor não está permitindo que o Teu povo permaneça no pecado, mas o Senhor está nos convidando para voltar ao primeiro amor, e só um Deus maravilhoso pode fazer isso conosco. Ah, quanto amor, Pai. Então dá a vitória, a alegria. Meu Deus, queremos voltar para casa transformados e impactados pela Tua palavra, pelo Teu amor e pelo Teu zelo. Em nome de Jesus, amém e amém. Vai voltando para o seu lugar, eu quero fazer ainda uma última oração. Senhor Jesus, volte em espírito de oração, no reino espiritual, Senhor. Nós queremos em nome de Jesus. Pai, queria pedir seu apoio. Cadê o pastor Valteci? Pedir o apoio do pastor Valteci aqui, do meu pai, como anjo do Senhor dessa igreja, o pastor fundador dessa igreja. Queria pedir o apoio para nós. Vem cá, pastor Félix, sobe aqui fazendo um favor. Vem cá, pastor Ari, sobe aqui fazendo um favor. E nós vamos liberar bênçãos, irmãos, sobre você, sobre a igreja. E nós vamos
juntos, como o povo do Senhor, mandar embora deste lugar toda a indiferença, toda letargia, toda a apatia, tudo aquilo que está tirando a nossa liberdade de adorar o Senhor aqui, ó, de forma extravagante, tudo aquilo que está impedindo, se algo está impedindo de fluir aqui do altar, nós vamos nos arrepender como ministério de louvor. Nós vamos nos quebrar como ministério de louvor. E nós vamos conduzir o povo de Deus à adoração, com ousadia. Eu quero convidar os pastores agora a estender a mão para a igreja e começar a declarar, e a igreja vai orar junto. Você vai estender suas mãos também. Fique de pé agora em nome de Jesus. Agora é hora da gente ficar de pé. Agora é hora de guerra e de batalha. Agora é hora de lutar contra as forças espirituais do mal. E agora você vai começar a declarar: vai embora deste lugar, vai embora da minha vida em nome de Jesus. Toda tristeza, toda apatia, toda letargia, tudo aquilo que está me impedindo de adorar ao Senhor de forma ousada, de forma alegre, de forma que eu tenho liberdade. Eu quero resistir a essa opressão em nome de Jesus, resistir a esses demônios em nome de Jesus e declarar que batam em retirada no poder do nome de Jesus. Não tem poder na nossa igreja, não tem poder neste templo, não tem poder na vida da igreja do Senhor. Aqui está uma igreja do Senhor vitoriosa, cheia do Espírito Santo, uma igreja apaixonada pelo Senhor e não pelos padrões do mundo, e não pelos moldes desse mundo, e não pela cultura desse mundo. Aqui é um povo santificado no Senhor, justificado no Senhor, e nós somos um povo alegre na tua presença. Bata em retirada em nome de Jesus, correntes caiam por terra em nome de Jesus, caiam por terra cordas em nome de Jesus, caiam por terra toda a opressão em nome de Jesus, caiam por terra toda a armadilha de Balaão, de implosão da igreja do Senhor, caia por terra no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Vamos cantar ministério de louvor, vamos cantar uma canção bem alegre, amém, amém. Vamos cantar uma canção vamos cantar uma canção agora bem alegre, uma canção bem alegre para a igreja celebrar. Graça, para a igreja celebrar, e a palavra está com o pastor Valteci. Vamos celebrar o Senhor, irmãos, amém? Somos livres. Cadê as crianças aqui? Pode vir as crianças tudo aqui para frente para pular aqui, ó. Elas estão lá em cima ainda? Pois isso, pode vir, vem Natan, vem filhote. Pode vir, vem cá, vamos adorar o Senhor com alegria. Pode vir os adolescentes, cadê os adolescentes? Vem todo mundo aqui para frente. Vamos aqui pular na presença do Senhor, celebrar o Senhor. Só pela tua graça.